Análise inferencial para mais um vídeo. Trazemos neste vídeo a resolução de exercícios proposto de física por um inscrito nosso, Dudu. Passarei a apresentar aqui o enunciado e a devida resolução. Então a questão 1 diz o seguinte: uma força horizontal F constante de 50 N é aplicada a um cubo de madeira de massa igual a 2 kg, que sob a ação dessa força desloca sobre o tampo de uma mesa. Admitido que o coeficiente de atrito cinético entre o tampo da mesa seja igual a 0,5, qual é o trabalho realizado pela força F? É muito importante esta informação aqui. Força F, expresso em Joule, que atua ao longo da distância horizontal de 10 metros. Então, eu vou aqui apresentar uma dedução, não é? Daquilo que é o nosso exercício. A física nos é muito fácil se tivermos a capacidade de transformar os problemas que estão em teorias em figuras. Assim fica muito fácil a percepção, ok? Então, nós temos aqui um bloco. Vamos apresentar o bloco aqui. Vamos supor que este seja o bloquinho. Ok. Então, este bloco está sobre o movimento, desloca-se. Então, vou escrever aqui de novo o bloquinho, apresentando a deslocação do mesmo, não é? Então, vou chamar de M. O que nós temos que saber deste bloco? Este bloco, se está assente no tampo da mesa e não afunda nem flutua, significa que nós estamos perante a terceira lei de Newton da ação e reação. Ou seja, o bloco exerce uma força-peso para o tampo da mesa, e para que esteja em equilíbrio, a mesa exerce uma força de igual modo de sentido contrário para o bloco. Chamamos esta força de força normal. Então, vou representar aqui as mesma força, sendo este o mesmo bloco. Vamos ter aqui o P e vamos ter aqui também esta Fn, ok? Então, esta é uma grandeza vetorial. É muito importante isto por questões de organização. Agora, o enunciado diz-nos que é aplicada uma força horizontal ao bloco, ok? Então, vamos colocar a força que é aplicada ao bloco. Ela é horizontal. Dizemos então que esta vai ser a nossa força que é aplicada e será a mesma força daqui. Este é o mesmo bloco, ok? Agora, nos dizem também sobre o coeficiente de atrito. Se o bloco está em movimento, dizemos então que temos uma força de atrito cinética aqui, tá bom? O cinético tem a ver com o movimento. Então, vamos representar a força de atrito cinético, que será oposta à força dada, tá bom? É a força que faz a resistência no deslocamento, talvez, ou quando se puxa um determinado corpo. Então, representamos esta por Φ, ok? Representamos ela por Φ. Então, o que nós temos que saber aqui? A força normal e o peso não exercem trabalho. Por que não exercem trabalho? Se considerarmos que o sentido de movimento seja este aqui, então constatamos que somente a força e a força de atrito poderão exercer o tal trabalho, tá bom? Essa força aqui está no centro de movimento. Esta aqui
está no sentido contrário, tá bom? Mas está na horizontal. Enquanto que a força normal e o peso são forças perpendiculares. Então, elas não têm como exercer o trabalho. Cancelamos aquelas duas forças ali. Então, passo nesse instante a colocar os dados que fomos fornecidos no enunciado. A força que fomos dados é de 50 Newton. A massa que nos deram também é de 2 kg. O coeficiente de atrito é de 0,5. Este aqui não tem unidade. O deslocamento corresponde a 10 metros. E aqui estamos à busca do trabalho, ok? Então, podemos representar aqui a distância do bloco, ok? Então, vamos representar aqui a distância que corresponde a 10 metros. Ok? É o seguinte, pessoal. É preciso que isto fique claro. Nós temos 3 tipos de trabalho neste exercício. Temos primeiro o trabalho do bloco, não é? O trabalho de todo o corpo. Temos o trabalho da força, que é o que o enunciado nos pede. E temos o trabalho da força atrito, tá bom? Então, o trabalho deste corpo aqui seria o quê? A força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Vou resolver todos os trabalhos que temos aqui. Lembrar que nós estamos a procurar deste aqui, tá bom? Agora, o que nós temos que saber aqui? Esta força está no sentido de movimento e é paralelo. Significa que se está no sentido de movimento é paralelo. Este cosseno aqui, vamos ter o θ. Este θ vai ser igual a 0, tá bom? Então passamos a dizer que o cosseno de 0, substituímos o θ por 0. Logo ficamos com o cosseno de 0. E cosseno de 0 é igual a 1, ok? Então os nossos cálculos aqui, para este aqui, vamos multiplicar por 1, substituindo aqui o seu cosseno, tá bom? Antes de fazer isso, vamos procurar saber quanto é que dá a força de atrito, tá bom? Porque nos dão aqui o coeficiente, então vamos determinar a força de atrito para depois virmos aqui. Ainda resolvendo esta aqui, ficamos que a força de atrito é igual a μ vezes a normal. E o anormal o que é? Anormal é igual ao peso, tá bom? E peso o que é? Peso é massa vezes gravidade. Então significa que a normal vai ser igual à massa que fomos dados é de 2 vezes 10 da gravidade, ok? A normal será igual a 20. Então temos 20 da normal. Podemos aqui substituir ele aqui, ok? Porque nós estamos a procurar de força de atrito. Logo, dizemos que força de atrito vai ser igual. O coeficiente de atrito que fomos dados aqui é de 0,5 vezes a normal que encontramos que é o 20, tá bom? Então a força de atrito será igual. Uma dica, pessoal: sempre que estiverem a multiplicar o número por 0,5, o resultado será metade daquele número. E se estiverem a dividir, o resultado será o dobro. Então aqui ficamos com 10 newtons. Esta aqui é a nossa força de atrito. Podemos então calcular agora o trabalho do corpo, ok? O trabalho deste pequeno pedaço aqui. Dizemos então que o trabalho era igual à força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, ok? Esta força o que é? Tá bom, nós temos esta força aqui de atrito e temos esta aqui. Importa aqui descobrir qual é a resultante, ok?
A força resultante é o somatório das forças que atuam num corpo. Estas duas forças já estão canceladas, somente ficamos com estas duas aqui. Então dizemos que a força resultante, se este for o sentido do movimento, então esta força vai ser positiva. A força resultante vai ser igual a força menos força de atrito. Então, a força resultante vai ser igual à força que fomos dados aqui, inicialmente é de 50. No enunciado, a força de atrito que nós encontramos é de 10, ok? Então, a força resultante, neste caso, fica sendo 40 newtons. Daqui, podemos dizer que o trabalho da força resultante vai ser igual a 40, que aqui encontramos, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno, que é 1. Então, este trabalho da força resultante vai ser igual a 400. Este valor é correspondente ao trabalho do corpo, ok? Não é o que nós estamos procurando no nosso enunciado. Vamos agora encontrar o trabalho da força, que é o que nos pede no enunciado. Trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Para encontrar este aqui, usamos esta fórmula aqui, ok? Então, temos que o trabalho vai ser igual à força que nos deram de 50, o deslocamento é de 10, ok? Então, encontramos que o trabalho será de 500 joules. 500 joules. Este é o que nos interessa descobrir. Este aqui eu só fiz, talvez, para explorar mais, né? Mas este valor é o que nos interessa descobrir. Vamos, por fim, terminar pelo calcular o trabalho da força de atrito, ok? Então, aqui vou colocar em força F aqui, para que fique mais perceptível. Trabalho da força de atrito vai ser igual. Força de atrito, encontramos 10. Colocamos 10 vezes a distância, que é 10. Força de atrito está no sentido contrário do movimento. Significa que vai ser menos 1, ok? Vai ser menos 1. Significa que eu cosseno de 180 para dar menos 1, ok? Então, o trabalho, força de atrito, vai ser igual a menos 100 joules. Então, temos aqui a força de todo o corpo, que corresponde a 40 joules, a 400 joules. Temos a força de atrito, que corresponde a menos 100. E temos o trabalho da força, que é o que nos interessa descobrir, que corresponde exatamente a 500. Vamos verificar se no enunciado temos essa opção. Temos a opção no número 1, 500 é esta aqui, AC, ok? Então, dizemos então que vai ser AC. Poderíamos aqui dizer o seguinte: tendo calculado todos os trabalhos, podemos talvez dizer agora que poderíamos também encontrar o trabalho total, que seria igual ao trabalho da força mais o trabalho força de atrito. Então, o trabalho total seria igual, o trabalho da força que nós encontramos é 500, mais o trabalho de força de atrito que encontramos é menos 100, ok? Entre parênteses. Então, o trabalho total aqui seria igual a 500 menos 100. Logo, o trabalho total seria igual a 400 joules. Estes valores não fomos pedidos no enunciado, mas por questões de... Então, nós encontramos aqui o trabalho total. Este trabalho total, pessoal, vale dizer que corresponde ao trabalho do corpo. Se o enunciado viesse assim, calcule somente o trabalho, já tínhamos que saber que falávamos de somente encontrar este valor que corresponde ao nosso bloquinho aqui, tá bom? Ao nosso bloco aqui, corresponde ao trabalho do corpo. Mas assim que especificaram, disseram que tínhamos que encontrar o trabalho da força, que corresponde a 500 aqui, ok? Por este vídeo termino por aqui, continuo nos próximos exercícios. Muito obrigado, até a próxima.